Fundo imobiliário que pode parar de te pagar aluguel da noite para o dia. É justamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Essa ideia parte do comentário que eu fiz no vídeo anterior, em que eu falo que o senhorzinho, que muito provavelmente também tem na sua cidade, ele que é dono de várias casas de aluguel, vários galpões aí, lojas comerciais espalhadas pela cidade e que hoje vive de renda. Então o vídeo de hoje vai partir desse comentário que eu fiz. Agora imagine você no lugar desse senhorzinho aí. Imagine que você tem aí 4 casas de aluguel. Só que aconteceu algum problema ali com uma dessas casas, algum problema estrutural. Essa casa teve que ser fechada, ela não pode ser residida, ninguém pode morar nessa casa, e então, obviamente, você perdeu a renda dessa casa. Mas você ainda tem a renda, o aluguel de 3 casas, então, basicamente, você tem ainda rendimentos passivos entrando na sua conta todo mês, sem que você precise fazer nada. Ou seja, as outras 3 casas continuam te pagando normalmente. Agora, vamos imaginar o contrário. Imagina que você, ao invés de ter 4 casas, você tem apenas uma. E justamente essa casa, ela sofre algum problema estrutural, ela tenha que ser evacuada. Ninguém possa morar mais nessa casa. Então, obviamente, a sua renda veio a zero. É apenas um único evento. Você não recebe mais aluguel desse imóvel. Isso explica perfeitamente o que muita gente acaba ignorando quando vai investir em fundos imobiliários de tijolo, que é o conceito de fundos imobiliários monoativo e fundos imobiliários multiativos. Gabriel, o que é um fundo imobiliário monoativo? Lembra desse último exemplo que eu acabei de dizer agora, em que você tem uma única casa? Um fundo imobiliário monoativo é basicamente isso. É um fundo imobiliário que tem apenas um único ativo, um único imóvel no seu portfólio. E toda a renda dele vem proveniente desse único imóvel. Já um fundo imobiliário multiativos é como aquele outro exemplo, o primeiro exemplo, em que você tem 4 casas de aluguel. Ou como aquele senhorzinho da sua cidade que tem várias casas de aluguel, vários imóveis ali. Fundo imobiliário multiativo é justamente isso, um fundo que possui diversos ativos, diversos imóveis no seu portfólio. Mas antes vamos fazer o seguinte, se você também conhece algum senhorzinho que possui, que é dono de vários imóveis pela sua cidade, ele é um fundo imobiliário multiativo, comenta aqui embaixo. Quando você investe em um fundo imobiliário monoativo, como eu disse, basicamente toda a sua renda vai ser proveniente desse único imóvel, desse único ativo. E tem uma situação que ainda pode piorar em relação a isso. É que esse único imóvel tem apenas um único inquilino. Basta apenas que um único problema venha acarretar a empresa que está alugando esse imóvel para que toda a renda que é distribuída pelo fundo imobiliário venha a cessar, venha a zero. Ou até mesmo não que um problema venha acontecer com a empresa, basta justamente um contrato não renovado, que a empresa decida sair justamente desse imóvel porque encontrou um imóvel melhor e uma boa localização, uma localização melhor, para que essa renda venha a zero. Ou seja, basta que essa empresa deixe de ocupar esse imóvel para que as pessoas, os cotistas que têm cotas aí desse fundo imobiliário passem a não receber nada. É justamente o tipo de fundo imobiliário que pode parar de te pagar aluguel, rendimentos da noite para o dia. Mas agora vamos partir para os multiativos. E tem um conceito que eu gosto bastante dos multiativos, que é o conceito multi. Como assim, Gabriel? O que é esse multi? O primeiro, obviamente, multiativos, ou seja, um fundo imobiliário que é dono de 10, 20, 30 imóveis, ou seja, ele tem uma receita bem previsível e bem tranquila, o que traz também uma tranquilidade para o cotista, uma solidez para o fundo, porque mesmo que um desses imóveis venha a ter ali a vacância de 100%, ou seja, que ninguém esteja alugando esse imóvel, mas ele tem os outros 15, 20, enfim, a quantidade de imóveis que restarem ali dentro do portfólio, gerando renda para esse fundo imobiliário. Eu vou trazer aqui na prática, na tela aqui, para você ver um exemplo de um fundo imobiliário que tem essa característica de multi. Esse é o fundo imobiliário HGLG11, um dos maiores do setor de logística. E aqui eu vou mostrar para você na prática, ó, em relação aos dividendos, está aqui embaixo, ó, aqui, ó. Pagamentos previsíveis, tranquilidade absurda aqui dos últimos 5 anos em relação aos pagamentos feitos pelo HGLG. Mas aqui o ponto que eu quero chegar, ó, em relação à lista de imóveis. Multi, lembra? Primeiro, multiativos. Só aqui em São Paulo ele possui 17 imóveis. Estado de Minas Gerais, 4. Rio de Janeiro, 3. Então já bate esse primeiro ponto que seria de multi-imóveis. Multiativos, multi-imóveis. O segundo multi seria multi-regiões ou multi-localidades. A gente já consegue ver aqui também. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás e Santa Catarina. Ou seja, multi-regiões, multi-localidades ali dos imóveis do HGLG.
E o terceiro ponto, a gente vai abrir aqui o relatório gerencial. Aqui no relatório gerencial do HGLG, a gente consegue ver o que a gente viu ali atrás no Investidor 10 em relação às localidades, os estados que o HGLG tem imóveis. Mas aqui embaixo que eu queria chegar, ó. Primeiramente, portfólio com 28 ativos, ou seja, multiativos diversificado em 6 estados, ou seja, o segundo multi também. Com área bruta locável, ou seja, a ABL aqui, de 1.600.000 metros quadrados. Gigante HGLG. E aqui é onde eu queria chegar, ó. O terceiro multi-inquilinos. Olha quem são alguns dos inquilinos do HGLG. Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Shopee, Decathlon, Kremer, Leroy Merlin, entre outros. Mais de 59% que são esses outros aqui. Ou seja, um fundo imobiliário bem diversificado em relação aos inquilinos também. Agora a gente vai ver aqui um fundo imobiliário que é exatamente o oposto do HGLG 11, que é o SPTW11, SP Downtown Fundos. É um fundo imobiliário monativo que a gente vai ver aqui. E ele traz uma coisa interessante que, às vezes, uma pessoa leiga pode acabar investindo por justamente ver essa previsibilidade como o HGLG ou outros fundos de logística, outros fundos de tijolo têm em relação a esses pagamentos. Ó. Previsibilidade, tranquilidade, aparentemente. Mas o problema que eu vejo, na minha opinião, que me faz nunca investir nesse tipo de fundo imobiliário é justamente esse aqui. Ó. Apenas um ativo no estado de São Paulo. A gente também vai abrir agora o relatório gerencial para a gente ver um pouco com mais detalhes. Já aqui no relatório a gente consegue ver, ó, inclusive aqui ele traz a imagem de onde é o imóvel Edifício Badaró, localizado lá em São Paulo, próximo à Avenida 23 de Maio. Ou seja, esse é o X da questão. 100% da renda desse fundo vem dessa empresa aqui, ó, empresa Atento. Como a gente explicou lá atrás, basta um único problema para essa renda desse fundo imobiliário cessar, zerar e os investidores, os cotistas não receberem nada de rendimentos ali mês a mês. E já que para fechar esse vídeo, para finalizar, queria te dar um conselho que é você investir visando somente o dividend yield. É um conselho que eu trago para você. Não olhe apenas o dividend yield ou o valor por cota desse fundo imobiliário, além de, obviamente, falando de fundos de tijolo, você observar essa questão multi-ativos, multi-regiões, localidades e multi-inquilinos, beleza? Tranquilo? Pode partir para frente e fazer as outras análises ali dos outros indicadores fundamentalistas do fundo. Abre o relatório gerencial, busca entender quem são os inquilinos dele, onde estão os imóveis. E, obviamente, analisar ali os indicadores mais importantes quando a gente fala em fundos imobiliários de tijolo. Porque, como você viu na prática, é óbvio que quanto mais diversificado o fundo imobiliário for em relação a esse multi, mais tranquilidade, mais previsibilidade você, como cotista, vai ter ali em relação aos rendimentos que você vai receber, que o fundo imobiliário vai distribuir ali para os seus cotistas. Esse vídeo não foi uma recomendação nem de compra nem de venda, se você tem um HGLG ou não tem e quer comprar, ou quer... enfim. Esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para o YouTube te recomendar e te indicar quando sair vídeos novos por aqui. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.